principalmente pela presença do Teu Espírito Santo, Pai, porque o Senhor tem provado ser fiel para conosco, cumprindo a Tua palavra, meu Deus. Onde estivesse 2 ou 3 reunidos, o Senhor estaria presente, Pai. E aonde o Senhor está, nós também queremos estar, Pai. Que o Senhor nos ajude mais uma vez nesta noite, que o Senhor tenha recebido esses louvores que nós temos entoados para Ti, e que também, meu Deus, neste momento o Senhor possa achar um espaço para falar conosco. Abre, meu Deus, nosso coração, abre o nosso entendimento espiritual, para que possamos ouvir a Tua palavra e deixar que esta palavra possa, meu Deus, manifestar e fluir através da nossa vida para glorificar o Teu santo nome, Pai. Tudo entregamos em Tuas mãos, confiamos nossa vida a Ti, confiamos nossa saúde a Ti, Pai, confiamos o pão de cada dia a Ti, meu Deus. O Senhor provê todas as coisas para nós, Pai, por Tua bondade e misericórdia. Em Ti confiamos todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Deus continue nos abençoando. Creio que temos uma jovem aqui visitando, né? Como é o nome? Caroline. A irmã Caroline, eu creio que os irmãos dão boas-vindas, né? O irmão Juca também está ali. Foi um bom tempo que a gente não se vê, né? E eu creio que Deus vai nos abençoar mais uma vez, né? Vamos nos colocar de pé e vamos ler a palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 1, o versículo 19 ao 21. Nós vamos dar uma continuidade com o estudo que nós tivemos pela parte da manhã e vamos ler este versículo do 19 ao 21 de 2 Pedro, capítulo 1. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Amém. Podeis assentar, irmãos? Então, nosso estudo de manhã, nós vimos a maneira imutável de Deus trabalhar, e o nosso tema foi: a palavra de Deus é semente. Então, nós entendemos, pelo que nós lemos aqui na mensagem, pelo que nós falamos nessa manhã, que esta semente, mesmo antes dela ser plantada ou ser falada, pois é uma palavra, ela está sempre, ou estava na mente de Deus. Então Deus, querendo desenvolver o plano que estava em sua mente, chegar ao fruto, à conclusão do que Ele deseja, Ele primeiro lança as sementes, através da palavra falada. E também falamos que o canal correto de Deus para trazer essas sementes sempre é um verdadeiro profeta de Deus vindicado. Amém? Então, essa escritura que nós acabamos de ler mostra isso para nós. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazerem estar atento, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Os homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo,
são aqueles que trazem a profecia. E esta profecia que sai na boca dos santos profetas de Deus é a palavra semente, a qual estava antes na mente de Deus. Logo, Deus usou os seus profetas e lançou esta semente. E logo esta semente nós vimos que ela chega a ser um fruto maduro. O fruto é o resultado da plantação das sementes. Amém, irmãos? Então, nós falamos pela manhã sobre a semente da palavra falada que Deus especificamente para nós trouxe através do mensageiro William Branham, que é um servo de Deus inspirado pelo Espírito Santo. Vocês creem assim? Por isso nós consideramos toda esta mensagem que nós temos, ela é a palavra falada de Deus para o nosso tempo. Amém? Que estava antes na mente de Deus. E logo, através do servo correto, do canal correto, o profeta William Marion Branham, Deus derramou as sementes da palavra falada para que essas sementes cheguem à maturidade. E nós vimos que o fruto maduro dessas sementes da palavra, o final disto aí dará o arrebatamento da igreja. Amém? Esse é o resultado final dessa mensagem que foi pregada pelo profeta William Marion Branham. Então nós estamos dentro desse processo de maturidade. Nós estamos aqui para ser o fruto dessas sementes que foi lançada por Deus através do teu servo profeta. E é como uma luz que alumia em lugar escuro, aqui está dizendo. Por quê? Nós sabemos que num lugar onde tem tantas trevas, basta que você acenda um palito de fósforo, logo vai se perceber aquela luz. Amém? Então, esta era que nós vivemos é o lugar mais escuro que já esteve sobre a face dessa terra. É por isso que quando essas sementes começar a ser manifesta, ou a se tornar carne, ou ser vindicada por Deus, vai ser uma coisa tão estranha, tão incomum, porque vai chamar a atenção de todos que estão no escuro. Amém? Quantos sabem que luz é quando uma profecia que Deus dá se torna manifesta, ou se torna carne? Então aquilo ali é luz, e essa luz se manifesta nessa era de trevas. Então estas profecias que Deus trouxe pelo seu santo profeta desta era, elas, ao se tornar carne ou a ser manifestada, a se tornar um fruto maduro, também será luz para esta era terrível de trevas. Amém? Então, nós vamos falar um pouco aqui, vamos ler alguma coisa, porque nós entendemos, de manhã nós falamos nisso, que a vida do irmão Branham aqui na terra era um fruto maduro das profecias que estava escrito na própria palavra. Amém? Que estava escrito em Malaquias 4, Mateus 17:11, Lucas 17:30, o Apocalipse 10, 1 a 7, que aquele acontecimento nós já vimos, cremos pela mensagem, o acontecimento de Apocalipse 10, 1, 7, que foi a nuvem lá em Tucson, onde Deus ali, através daquele fruto maduro que é o William Branham aqui na terra, um profeta de Deus verdadeiro, ele cumpriu aquela palavra de Apocalipse 10, 7, onde mistérios seriam revelados, onde sementes da palavra falada seria dado novamente a um profeta. Sendo que esse profeta não ia mais escrever algo para ser acrescentado a essa Bíblia, mas ele ia revelar justamente as entrelinhas dessa Bíblia. Amém? Quantos sabem que essa Bíblia, ela estava selada? Tinha entrelinhas que precisava ser conhecida. E ser conhecida no tempo certo da promessa de Deus.
E a promessa de Deus é que nos últimos dias isso seria revelado. E nós estamos nos últimos dias. E Deus enviou o 7º anjo. E o 7º anjo revelou a palavra falada, semente, para nós. Amém? Então cabe a nós agora não ter a interpretação dessa palavra. Porque não é de particular interpretação essa palavra. Deus não quer cada um dando o seu próprio entendimento nisso ou naquilo. Eu acho que é isso. As discussões teológicas dessa mensagem. Isso não interessa a Deus. Para Deus interessa uma pessoa que possa crer nesta mensagem assim como ela é e deixar que essa palavra flua através da sua vida, porque Deus é o seu próprio intérprete. O irmão Branham disse que Deus interpreta a palavra, sabe de que maneira? Cumprindo aquela palavra. Enquanto as discussões teológicas estão se desenrolando, Deus vem e apresenta a esse mundo a própria interpretação viva em pessoas que se rendem a essa palavra. E se torna a palavra epístolas vivas, cartas lidas, interpretadas para todos os homens. Sua vida deve ser aqui a interpretação desta mensagem do último tempo. É isso que Deus está tentando nos trazer para esse fruto maduro. E o que será esse fruto maduro? Será exatamente o que falou o profeta Malaquias. Amém? Por isso nós devemos, irmãos, nos esforçar, buscar, nos aprofundar e ter o maior cuidado de saber o que o irmão Branham falou a respeito dessa igreja, do arrebatamento, da ressurreição. Tudo isso são grandes mistérios que Deus prometeu revelar na boca do seu servo profeta. Então, para nós sabermos o que nós devemos ser, devemos olhar para as sementes da palavra falada de Deus. Não olhar para as sementes das ideias teológicas dos homens, dos dogmas dos homens. Porque não foi diferente com essa mensagem. Nós, anteriormente, em outros cultos, lemos aqui na página 133, o irmão Branham faz um alerta. Diz, nem todos que saem aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro falou. Quando se acrescenta algo ou se tira algo dessa mensagem, extingue o avivamento. E logo o poder de Deus não está ali. Mas nós precisamos desesperadamente do poder de Deus para nos tirar dessa terra num arrebatamento. Isso é uma coisa que é sentida ou é desejada. É um clamor que tem no coração de um verdadeiro eleito. Porque o eleito foi colocado aqui para realizar isso. E enquanto a vida dele não está realizando isso, ele sente um clamor, sente uma tristeza, sente uma angústia, e pedindo, sempre orando e pedindo, Senhor, manifesta essa palavra na minha vida. Senhor, eu quero deixar o pecado. Senhor, me perdoa, eu falhei contigo. Então o eleito, ele está nessa angústia, nesse clamor, para chegar a essa posição, porque ele sabe que essa palavra diz respeito à vida dele. Quantos sabe aqui que você está predestinado para ser arrebatado dessa terra? Amém? Então, enquanto você não chegar nessa madurez, nesse amadurecimento, você vai gemer, vai querer, vai clamar, vai fazer tudo para que essa palavra se cumpra na sua vida e principalmente vai lutar contra todas as barreiras tradicionais de dogmas de pensamento do homem. Você vai sair rasgando tudo isso até chegar no lugar que Deus está querendo que você chegue. Que Deus falou aqui nas sementes da palavra. Se a mensagem de William Branham foi sementes da palavra falada, então deve ter um amadurecimento agora para nós. Nós estamos aqui para ser o fruto maduro disso. Veja, na mensagem da Era da Igreja, o resumo das eras, na página 342, diz assim: esta era começou logo após a passagem do século XX. Como tinha de ser a era na qual a verdadeira igreja,
voltaria a ser a noiva que foi no Pentecoste. Quantos creem nisso? Que essa é uma promessa. Porque sem este acontecimento, não há arrebatamento. O arrebatamento depende exclusivamente deste acontecimento aqui. A igreja voltar a ser a igreja de Pentecoste novamente. Creem assim, irmãos? Então veja, é o profeta que está dizendo, a igreja verdadeira voltaria a ser a noiva que foi no Pentecoste. Sabemos que deve haver necessariamente um retorno do poder dinâmico. Os crentes sentiriam isto em seus espíritos. E os crentes sentiram isto em seus espíritos e começaram a clamar a Deus por um novo derramamento, tal como fora no princípio do século. O que parecia ser a resposta veio quando muitos começaram a falar em línguas e a manifestar dons do Espírito. Creu-se então que isto verdadeiramente era a tão esperada restauração. Amém? Nós estamos esperando essa restauração. Aqui era tão esperada por esses irmãos do primeiro século, ou de 1906 para trás ali. Os irmãos ali que estavam ainda, Deus estava trabalhando ali no terceiro passo. Nós vimos que Deus veio restaurar a igreja e veio através de Lutero, Wesley e depois o movimento pentecostal. Era o terceiro passo dessa restauração para chegar ao que Deus está querendo para arrebatar desta terra. Amém? Então, os irmãos que estavam ainda no terceiro passo, eles estavam com esse clamor tão grande. Quanto mais nós, que devemos ser a conclusão disso, deveríamos estar clamando para que essa palavra se cumpra em nossa vida. Eles estavam aqui clamando por essa tal restauração. Ó irmãos, nós devemos conhecer qual é a promessa de Deus para este dia. Porque se nós não conhecemos, como iremos clamar algo que nem sabemos o que é? O povo de Israel, quando estava escravo no Egito, eles não se conformaram com a situação de escravidão. Porque eles tinham algo precioso que era uma promessa de libertação da parte de Deus. Amém? Por isso eles clamavam, choravam, buscavam, faziam tudo, oravam a Deus, Senhor, envia. Clamavam todo momento, estavam desejando aquilo, porque eles conheciam a promessa da libertação. Mas será que o povo deste tempo conhece a promessa da restauração? Deus prometeu restaurar a igreja para poder arrebatá-la dessa terra. Então isso deve ser um clamor na nossa vida, quando nós olhamos para a condição desse mundo, para as coisas que acontecem, para muitos dos grupos da igreja, até mesmo para nós não vamos nos excluir disso, nós sentimos um peso de dizer, Senhor, nós devemos ser algo melhor do que nós somos. Nós queremos algo melhor do que nós somos. Então, quando nós temos esse clamor, nós vamos lutar mais por isso. Vamos render mais a nossa vida. Vamos aprofundar mais e conhecer mais essa promessa de Deus. Deus tem uma promessa de restauração para trazer até mesmo a ressurreição dos mortos. Porque antes do arrebatamento tem que haver uma ressurreição dos mortos. Amém? Sem a ressurreição dos mortos, não pode haver arrebatamento. E o profeta nos ensina, a palavra também, diz que esses que morreram em Cristo estão dependendo de quem? De nós da última era. Vocês creem nisso também? Eles estão esperando por nós. Não nós esperando por Ele. Ele é que estão esperando por nós, irmãos. Eles estão esperando de nós o quê? Que a gente possa crer nessa palavra semente que Deus falou, para que o poder da igreja se eleve. O profeta disse que quando o poder dessa igreja se eleve, trará os irmãos que estão mortos, que ressuscitarão a eles. Mas como é isso? Eu já vi tantos problemas, tanta confusão. Quem vai chamar quem? Não importa. O que o irmão Brana disse está correto. Não importa como vai ser isso, mas isto vai acontecer para que até mesmo o irmão Brana venha, porque ele também está descansando em Cristo Jesus. Amém? Então veja, esta era, verdadeira era, creu-se então que isto verdadeiramente era
a tão esperada restauração. Não era. Vocês sabem de que aqui o irmão Brando está falando? Do movimento pentecostal, de um poder dinâmico que houve no princípio deste século, em 1906, mostrando que Deus ainda operava os seus dons. Mas aquilo ainda não era a restauração tão esperada. Amém? Veja, não era, porque a chuva seródia só pode vir depois da chuva temporã, que é a chuva da primavera ou de ensino. A chuva seródia depois é a chuva de colheita. Como podia isto ser a coisa real quando a chuva de ensino não tinha vindo? O mensageiro profeta que tinha de ser enviado para ensinar o povo e converter os corações dos filhos de volta aos pais pentecostais ainda não tinha vindo. Assim, o que se pensava ser a restauração e a vivificação final para o arrebatamento, captou esta palavra? Tem que haver uma vivificação final para o arrebatamento. Igrejas mortas, frias e formais não podem ser arrebatadas, irmãos. Nossa condição morna não pode ser arrebatada. Por isso que temos que nos desesperar mesmo, dizer, Senhor, aquece a nossa vida com o Teu Espírito Santo. Desse jeito não poderemos ir. Tem que haver uma vivificação final para o arrebatamento. Então veja, aquilo ali não poderia ser, porque essa vivificação final, esse fruto amadurecido, depende das sementes da palavra falada. E lá em 1906 não tinha vindo ainda esse profeta prometido que traria essa semente, ou essa chuva do plantio. Chama-se chuva temporã. Chuva temporã é uma chuva de ensinamento, é uma chuva de plantar as sementes da palavra falada. Para depois vir a chuva da colheita do fruto maduro, que é o próprio Espírito Santo vindicando com poder dinâmico aquelas palavras na sua vida. Entendem isso agora? Então veja, essa vivificação final para o arrebatamento não tinha vindo. Nisso existia uma mistura dos injustos participando da bênção espiritual e manifestando-se no Espírito Santo, como temos perseverado em lhe mostrar. Nisso também existia o poder diabólico, porquanto os homens estavam sob o controle de demônios, embora ninguém parecia percebê-lo. Então, para provar que isso não era o real, estas pessoas, antes mesmo que uma segunda geração aparecesse, se organizaram e escreveram suas doutrinas não escriturísticas e construíram suas próprias cercas, como todos os outros grupos antes deles fizeram. Então veja, irmãos, para solucionar esse problema da mistura, Deus fez algo que nós hoje chamamos da terceira puxada do ministério do irmão Brana. Enquanto vem os dons, as curas e as coisas, aquilo atrai todos para dentro. Peixe, tartaruga, caranguejo, tudo que está ali, e ali faz aquele grande movimento, mas não é aquilo que vai trazer o arrebatamento. O que vai trazer o arrebatamento é uma vivificação final do poder dinâmico nos filhos de Deus que creem em toda a palavra. Foi por isso que na terceira puxada foi a revelação dos mistérios da palavra. E com essa revelação foi uma peneira que Deus trouxe para que só aproxima dessa revelação aqueles que realmente são parte daquela palavra. Vocês entendem isso? Quando você lê a palavra, que reconhece os mistérios, que reconhece a palavra, isso indica que a sua vida faz parte dessa palavra, desses mistérios. E mesmo a multidão que saiu com o profeta William Branham nesta era, que hoje compõe os que se dizem cristãos dessa mensagem, mesmo essa multidão ainda não é esta coisa. O que é esta coisa são aqueles que estão vendo realmente tudo que William Branham pregou e crendo por uma revelação espiritual do Espírito Santo. Isso é o que vai produzir esse avivamento final. Essa noiva, ela vai crer e aceitar tudo que o profeta falou a respeito da sua vida, rompendo todas as barreiras de dogmas e tradições dos homens. Você entende isso? Por isso que há esse clamor.
O irmão Branham diz na mensagem O Poderoso Deus, que quando esse clamor começa a aparecer, é porque nós estamos a ponto de romper barreiras tradicionais. Nós não suportamos mais viver preso numa barreira de um homem, que está impedindo que a palavra de Deus frutifique assim como Deus prometeu. Isso não vai impedir, porque você vai sentir um clamor para romper essas barreiras tradicionais. É o que o irmão Branham diz nessa mensagem, o poderoso Deus desvelado perante nós. Veja, na página 27, ele diz assim: creio que ultrapassou toda a barreira, todo o véu. Todo o véu não podia esconder a sua presença. Quando as pessoas ficam famintas no coração, quantos estão famintos no seu coração? Vocês estão crendo mesmo que esta palavra diz respeito à sua vida? Você está com fome que isso aconteça logo e que nós sejamos logo arrebatados deste mundo? Quando você fica faminto no coração, há um véu a ponto de ser ultrapassado. Você pode depender disso. Rasgue todo o véu pelo seu grande Espírito Santo. Ó, irmãos, todo esse tempo, desde a pregação de William Branham para cá, que é como se algo não quisesse que acontecesse essas promessas que ele falou. Mas quando chega dado momento, que é o que nós temos crido e o que nós estamos sentindo em nosso coração, é que está tão em cima esse arrebatamento, tão próximo esses acontecimentos, por tudo que nós estamos vendo e até mesmo por esse clamor que está no nosso coração. Esse clamor de sair do formalismo, da frieza e ver Deus cumprindo isso na nossa vida. Então, quando isso está a ponto de acontecer, porque nós vamos começar a romper todo o véu e de tradição dos homens. Mesmo os véus de tradição que foram criados nesta mensagem. Porque a noiva, ela não mais vai ficar presa nesses véus. Ela tem que se libertar disso. Isso não funciona. Ela vai se libertar para crer em todas as sementes da palavra falada. E ela vai ser o fruto do amadurecimento dessas palavras faladas. Veja, lá não aconteceu, mas agora pode acontecer. E vai acontecer. Deus vai vivificar a sua igreja com o retorno do poder dinâmico, para que nós saiamos deste mundo perverso. Vai ser um grande poder para Deus arrancar nós daqui. Porque essa é a era de mais trevas que está profetizado pela Bíblia. Mas também a era do maior poder que Deus já enviou nessa terra para tirar você daqui. E se você crê, isso vai acontecer na sua vida. Então é aqui que nós devemos buscar esta luz, esta coisa que vai amadurecer. Veja, nós estamos exatamente no tempo das sementes da palavra falada que saiu na boca do irmão Branham. Quando o irmão Branham estava aqui sobre a terra, desenvolvendo seu ministério ainda aqui na sua presença física, ele era a atração da palavra de Deus. O que é atração? Como nós dissemos, quando está tudo escuro, que se acende uma luzinha, aquilo é uma grande atração. Todas as pessoas vão voltar para ver o que é aquela luz. Irmão Branham explica qual a atração sobre a montanha. Uma mensagem tremenda, que os irmãos possam ler esta mensagem, entender. Aqui nesse tema já está falando tudo desta mensagem. Qual a atração sobre a montanha? Irmão Branham diz que a atração, Deus atrai os seus filhos, sabe de que maneira? Deus primeiro promete aquela palavra. Os filhos de Deus, eles são conhecedores das promessas de Deus. Quantos sabem disso? O irmão Branham disse que Pedro estava ali, e quando ele soube do Messias, disse que a sua mãe e seu pai sempre falavam: Pedro, um dia vai vir um Messias assim, assim. Então ele já estava sabendo das promessas. Quando você não sabe nem as promessas, como você vai esperar algo? Por isso você deve conhecer todas as promessas que competem ao seu tempo que você vive nessa terra. Para que quando isso estiver acontecendo, seja luz nos seus olhos. Por isso a mensagem, qual é a atração sobre a montanha? Vamos dizer, a atração é Deus fazendo história. Quantos sabem que Deus faz a história acontecer? E a história de Deus é perfeita, nada falha. Tudo que está aqui na forma de profecia, de semente da palavra falada,
aquilo vai virar história, aquilo vai virar carne, aquilo vai se manifestar, aquilo vai acontecer. E quando aquilo está acontecendo, se torna uma atração. As pessoas olham para aquilo, se torna algo em comum. As pessoas começam a se perguntar, o que é isso? O que é que está acontecendo? Veja, elas começam a perceber algo diferente. O próprio Jesus, até na sua infância, quando criança, que começou a conversar com aqueles fariseus, ele disse, de onde esse menino está tirando essas ideias? Como é que esse menino pode falar dessa maneira? Essa criança que a gente nunca viu, apareceu do nada, está aqui conversando com a gente e com essas ideias. De onde ele saiu com isso? Veja, era algo diferente em comum. Então sempre vai ser em comum quando Deus está cumprindo a sua palavra, irmãos. Vai ser uma atração, vai ser uma luz no meio de trevas. Então, irmão Brana diz isso, que a atração é quando Deus está cumprindo. Veja, parágrafo 63 ele diz assim: mas era Deus se preparando para confirmar uma promessa e para cumprir uma profecia que seu profeta tinha dado. Muito em comum, Deus cumprindo sua promessa a Noé, enquanto outros estavam rindo. Está vendo? Quer dizer, Deus se preparando para cumprir uma profecia. Então, nós hoje devemos entender que quando o irmão Branham estava andando nessa terra, ele era um fruto maduro de umas profecias que tinha na Bíblia. Mas o que ele falou, a semente da palavra falada, que ele falou, seria exatamente agora o tempo dessas sementes se cumprir. E também se tornar fruto maduro para a glória de Deus. Vocês entendem? Por isso que mudou. Nós estamos na fase da mudança. Do profeta para a sua profecia. Do fruto que era o profeta para as sementes que ele trouxe da parte de Deus. Vocês entendem isso? Aqui diz aqui na mensagem com a atração sobre a montanha, falando de João Batista, quantos sabem que João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo? Amém? Quantos sabem que na primeira vinda de Cristo, ele viria, o seu grande Espírito Cristo, viria se manifestar em um corpo, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ao passo que agora, ele se manifestaria novamente, o mesmo Espírito de Cristo, só que agora no seu corpo, a igreja. Quantos já creem nesta palavra? Amém? Para precursar essa primeira vinda dele no seu corpo, ele enviou João Batista. E para precursar essa manifestação de Cristo na sua igreja em plenitude, também ele enviou um precursor para anunciar isso. Entendem isso? Então, quando aquele precursor está ali, se movimentando e fazendo seu ministério, ele é a atração do momento. Assim como era João Batista. Veja, eu posso ouvir João responder, disse, não leste vós na escritura que Daniel o profeta diz que o sacrifício diário cessará? E essa hora tem chegado. Não leste vós o que Isaías disse no capítulo 40? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Há duas profecias para mim. E outra coisa, não reconhecesse vós nosso profeta há 400 anos atrás, Malaquias, quando ele falou no capítulo 3 e disse, eis que diante da minha face envio o meu anjo, para preparar o caminho. Não sabeis vós que isto cumpre profecia? A profecia estava sendo cumprida. Veja, João primeiramente falando, mostrando as profecias que competiam a vida dele. Ele era a atração naquele momento. Todos estavam em cima de João. Ele era aquela atração e ele começou a mostrar as profecias que correspondiam à vida dele, de Malaquias, de Daniel, mostrando que esse mensageiro vinha precursor para anunciar algo. Mas veja no seguinte, ele disse, e por aquele tempo o profeta virou-se e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, qual é a atração? Foi mudada do profeta para a sua profecia. Amém? Entendem bem isso, irmãos? Foi mudada. O profeta era um fruto amadurecido das profecias que os profetas anteriores a ele tinham falado.
Mas quando esse profeta veio, ele apontou também uma profecia. Então, quando terminou aqui de entregar a semente da palavra, foi mudada do profeta para o que ele tinha profetizado, ou para a sua profecia. Por isso que um profeta é o canal de Deus para trazer sementes da palavra falada. E sempre vai ter alguém após o profeta para cumprir aquela profecia. E esse alguém que vai cumprir essa profecia hoje, de manifestar a Deus, de estar aqui no lugar de Jesus Cristo para cumprir seu ministério, só tem uma pessoa que vai poder cumprir isso, é a sua noiva, a igreja, o corpo de crentes. Isso é o que o profeta nos ensina. Veja, 148 dessa mensagem, da Zera, diz assim: os que estão na noiva, preste muito bem atenção. Essas palavras que eu estou lendo aqui são sementes da palavra falada. Vocês creem nisso? Essas palavras que eu estou lendo saiu pela boca de um servo, um santo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Ninguém pode interpretar essas palavras, mas alguém vai ser a interpretação dessas palavras. Amém? E Deus é quem vai fazer isso. Nós não temos que tentar fabricar algo, nem forçar a barra para nada. Somente devemos crer e clamar, e deixar que essas palavras vá fluindo na nossa vida, porque você vai ser a interpretação. Não que você vai ter a interpretação. Você vai ser a interpretação dessa palavra. Amém? Então veja, os que estão na noiva fazem somente a vontade dele. Ninguém pode fazê-los agir de outra maneira. Eles têm o assim, diz o Senhor, ou se mantêm calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra durante seu ministério terreno. Portanto, agora, ele opera na noiva e através dela. Ela sabe disso, porque não era tempo ainda dele fazer certas coisas que ele deve fazer agora. Porém, agora, ele cumprirá, através da noiva, essa obra que ele deixou para esse tempo específico. Amém, irmãos? São palavras de semente da palavra falada. Através da noiva, ele cumprirá isso. O que o profeta trouxe foi essa semente da palavra falada, e a coisa tem que virar do profeta para a sua profecia agora. O irmão Branham veio precursar e apontar algo que estaria se manifestando nessa terra. E esse algo é o próprio Deus se manifestando novamente nessa terra para nos tirar nesse poder do arrebatamento. E isso deve ser feito, ele que vai operar através da noiva, o seu corpo de crentes. Amém? Na mensagem de comunhão, ele mostra aqui qual é o seu corpo. Veja, na 63 da mensagem de comunhão. Agora, queremos pensar em Jesus e nos ligar a ele. O que ele foi. O que é o corpo dele? Deus precisa de um corpo para se manifestar aqui nessa terra. Quantos sabem disso? O irmão Branham ensina isso. Que tanto o diabo é um espírito, como Deus é um espírito. E para realizar qualquer obra aqui na terra, precisa-se de um corpo. Lá há 2000 anos atrás, ele mesmo gerou, pelo poder da palavra, fez sombra sobre Maria, gerou um corpo e habitou e fez um ministério aqui nessa terra. Mas não terminou o seu ministério. Assim disse William Branham. Mas ele terminaria o seu ministério terreno. E ele tinha que ter um corpo para terminar esse ministério terreno. Mas aquele corpo que ele gerou no ventre de Maria não pisaria mais nessa terra. Lá ele procurou alguém e não tinha. Por isso ele teve que gerar um corpo no ventre de Maria. Mas agora, quando ele morreu e santificou a igreja com o seu sangue, ele agora pode gerar um corpo pelo poder da palavra também. Nós somos gerados pelo poder da palavra que Deus tem enviado para nós. E esse corpo, veja, o que é o corpo dele? É
O que é o corpo de Cristo? É o corpo de crentes que estão ligados a Ele no Espírito Santo. Não um ídolo, não um pedaço de pão, mas um Espírito que está no coração do crente. E estão ligados um ao outro. Que quando o homem e Deus podem conversar um com o outro, filhos e filhas de Deus, homem mortal. Vê você? Homem mortal. Ainda é você nesse corpo, mesmo corpo mortal. Não pense que essa união e essa manifestação de Deus só se dará quando você receber um corpo já glorificado eterno. Não. Mamãe disse, homem mortal. Veja que quando o homem e Deus podem conversar um com o outro, homem mortal, através do derramamento do sangue, comprou remissão de pecado. E este homem e esta mulher, rapaz ou moça, que tem companheirismo com Cristo, está tendo comunhão com Ele, o corpo. Amém? O corpo de Cristo o que é? É o corpo de crentes que estão ligados a Ele no Espírito Santo. Portanto, por um Espírito somos batizados formando um corpo, disse Paulo. Amém, irmãos? Então, ao receber esta mensagem você, ao receber a palavra, o Espírito e a palavra é a mesma coisa. Então, quando você recebe esse Espírito, essa palavra, você se torna membro desse corpo de Cristo, que vai manifestar Ele. Outro não vai manifestar nada, porque eles nem creem em toda a palavra. Por isso que não irão manifestar. Eles rejeitam, eles ficam com seus dogmas, seus pensamentos, suas tradições, suas ideias. Eles não têm como aceitar isso que nós acabamos de ler. Porque isso aqui é o Espírito Santo entrando em você para manifestar a sua vontade. Entendem isso? O Espírito e a palavra é a mesma coisa. Sem ele, nada podemos fazer. Então, para fazermos algo, temos que aceitar todas as sementes da palavra falada que saiu pela boca deste mensageiro. É Deus e você se tornando um. O noivo e a noiva. Deixa-me ver antes de nós lermos para a Santa Ceia, se eu posso encontrar isso aqui. Eu creio que eu anotei aqui. Só para nós finalizarmos. Na mensagem A Obra-Prima. A obra-prima de Deus, identificada, parágrafo 138. Veja. Agora nós notamos que Deus começa a fazer para si uma noiva para Cristo. Assim, e a noiva tem de estar identificada com Ele e nele, porque é parte dele. Agora, a noiva é parte dele. Ela é a parte dele. A palavra para aquele dia. A noiva se torna parte daquela palavra, porque é Cristo. Agora, vocês creem nisso? A congregação diz amém. Nós temos de estar em Cristo, em Cristo. Nós temos de ser de Cristo, em Cristo, parte de Cristo. O que é uma mulher quando ela recebe um homem ou um homem recebe uma mulher? Essa mulher tem de ser parte dele. Eles não são mais dois, são um. E quando Deus e Cristo se tornam um, eles eram um. Porque Deus era a palavra. E a palavra se fez carne. A carne e a palavra se tornaram um. E quando a igreja se torna a noiva de Cristo, ela e os evangelhos são a mesma coisa. Entendem isso? Que parte dos evangelhos são a mesma coisa para nós? Exatamente o que Deus manifestou na boca do seu profeta. O que ele falou é o evangelho de Cristo para o tempo em que você vive. Então nós temos que nos tornar essa palavra, não que algum homem falou, não que algum pastor falou, não que algum teólogo falou, mas a palavra que o Espírito Santo falou na boca do seu mensageiro, o profeta. Amém? É isso que nós devemos nos tornar. A noiva e o evangelho são a mesma coisa. Então que Deus nos ajude. Vamos ler ainda aqui, na página 18, o poderoso Deus. Página 18 não tem parágrafo. E logo estaremos lendo em Coríntios.
Então era Deus, logo em cima. Página 18, o poderoso Deus desvelado perante nós. Vou ler aqui sementes da palavra falada de Deus. Amém? Então era Deus, reticência. Naqueles dias era Deus num homem, o seu Filho, Jesus Cristo. Cremos nisso. Não apenas um profeta. Não apenas um homem comum, humano comum. Isso era Deus em Cristo. Deus num homem. A plenitude da divindade corporalmente num homem. Deus num homem. Agora é o nosso tempo. Agora é Deus em homens. A plenitude de Deus na divindade corporalmente na igreja inteira dele. Manifestando-se e cumprindo a sua palavra. Amém, irmãos? Cumprindo a sua palavra que ele prometeu na boca do profeta Malaquias para esse tempo. O irmão Branda trouxe essa palavra para este tempo. As sementes da palavra falada. Uma profecia. E quando Deus começa a cumprir essa profecia, a fazer história, isso vai ser algo incomum. Por isso que essa igreja vai ser tirada num poder tremendo. Algo incomum acontecerá para nos levar dessa terra num arrebatamento. Diferente de toda a tradição e barreira que o homem tem criado. É quando você rasga todas essas barreiras e começa a se aprofundar nos mistérios profundos dessa mensagem. Não a mente rasa, ou natural, ou carnal, com interpretações diferentes. Mas você vai ser a interpretação dessa mensagem que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Isso já está decretado e isto já aconteceu na mente de Deus e vai acontecer na nossa vida porque fazemos parte desta palavra. Amém? Você e esta palavra é a mesma coisa. Que Deus nos ajude.